em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Olá, ouvinte internauta, eu já estou aqui com o professor Paulo Bacelar porque hoje tem muitas perguntas e orientação para você na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, advogado especialista da área previdenciária, bom dia, seja bem-vindo. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez com vocês para a gente responder a todas as perguntas. Então vamos lá, professor Paulo Bacelar, porque a nossa ouvinte Rosa Almeida de Sobral, que nos acompanha pela Expresso FM 91.3, diz que é técnica de enfermagem, tem 30 anos de contribuição e 53 anos de idade e pergunta se já pode dar entrada no pedido de aposentadoria, se tem aposentadoria especial nessa área. Tem, ela vai ter que ter o PPP, né? A técnica de enfermagem também ela se iguala à enfermeira nesse ponto, mas tem que ter o PPP para comprovar essa exposição aos agentes nocivos. Aí vai ter que ver se ela trabalha em UTI, se ela trabalha em áreas mais insalubres em que a UNSS e a Justiça consideram. Ela precisa ter 25 anos de contribuição antes de 2019, ela tem 30 hoje. Já tem esse critério. Pode ser que já tivesse os 25 anos nessa condição especial. Se não tiver os 25, aí ela vai ter que ter 60 anos de idade depois da reforma. Ou 86 pontos. Como ela tem 30 anos mais 53, teria 83 pontos. Faltaria ainda mais 1 ano e meio de idade, né? Aumentando a idade mais tempo. Daqui a 1 ano e meio ela teria direito. Agora, precisaria ver o PPP e saber se em 13 de novembro de 2019 ela já tinha fechado 25 anos de exposição, porque aí não precisa da idade. Professor Paulo Bacelar, a Gláucia, em Fortaleza, diz que tem 53 anos de idade e 13 anos de contribuição. E pergunta, quanto tempo falta para eu pedir a aposentadoria? Aí nesse caso precisa ter a idade mínima da mulher, 62 anos de idade, ainda faltam 9 anos, né? E 15 anos de contribuição. Ela já tem 13, continuaria contribuindo e ia esperar a idade de 62 para se aposentar. Maria, em Santa Quitéria, gostaria de saber se a pessoa que enxerga de apenas ou com apenas um olho tem direito a receber algum benefício, professor Paulo Bacelar? Tem sim, a gente fez até uma matéria recentemente sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, que é a pessoa já com deficiência, que é o caso da pessoa com visão monocular, né? Agora, ela precisa ter 55 anos de idade, a mulher, 60 anos de idade, o homem. Então, a aposentadoria da pessoa com deficiência são uma idade menor do que aquela pessoa que não tem a deficiência. Mas ela precisa ter 15 anos com a deficiência. Então, você teria que ter essa visão monocular durante 15 anos. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Manda o seu recado aqui para nós, 085-99273-4353. Quando você escrever a sua mensagem, não esqueça de citar a cidade, o município em que você se encontra, porque é uma informação bem importante para todos nós. Como faz a Maria em Camusim. Ela diz, professor Paulo Bacelar, que tem 52 anos de idade, é professora desde 1988, mas no CNIS não constavam todos os anos de contribuição. Ela foi à prefeitura do município, pegou as informações, mas chegou naquele período da pandemia e não anexou essas informações ao sistema do INSS. E ela perguntou o que fazer para incorporar esse tempo, essa documentação, essas informações fornecidas pelo Poder Público Municipal para garantir a aposentadoria. Olha, na verdade, esse documento que a prefeitura fornece, a gente chama de DTC, que é Declaração de Tempo de Contribuição. Ela precisa ter isso
para mostrar se era uma pessoa, por exemplo, uma professora contratada ou alguém que trabalhou com um cargo comissionado, precisa saber essas informações, então por isso que a prefeitura tem que dar a DTC. Para ser incorporada ao CNIS, ela precisa ligar para o telefone 135, ela não vai na agência do INSS. Ela liga para o telefone 135 e pede para que abram a tarefa no sistema de acerto de vínculos e remunerações e aí solicite essa verbação desse tempo no CNIS com base nessa DTC. Professor Paulo Bacelar, as primeiras 5 perguntas que chegaram aqui, feitas por mulheres. Agora chega o bloco masculino para entrar também com dúvidas na área da Previdência Social, como é o caso do Dedé, em Russas. Tenho microempresa individual. Quantos anos preciso para me aposentar? Hoje já estou com 15 anos de contribuição e 50 anos de idade. Dever de casa por uma parte feita. Já tem os 15 anos de contribuição, precisa ter. O MEI, ele paga 5% do salário mínimo. Quando ele gera a das MEI, já é a contribuição previdenciária. Ele não pode parar de contribuir, porque senão fica com débito com a Receita. E ele se aposenta com 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Então, no caso dele, ainda falta mais 15, né? Mais 15 anos para ele poder se aposentar. Professor Paulo Bacelar, o Erandi, em Canindé, diz que tem 15 anos pagos à Previdência Social e vem pagando sobre 2 salários mínimos. E ele quer saber se, ao completar 65 anos de idade, vai garantir uma aposentadoria com 2 salários mínimos. Olha, possivelmente ele deve ou pode, né, estar aí jogando dinheiro fora, porque quando você faz contribuições de 2 salários mínimos, dependendo do tempo de contribuição, a sua aposentadoria vai ser salário mínimo também. Então não adianta pagar 2 salários mínimos por pouco tempo, vamos dizer que pague por 15 anos, que é o mínimo, ou 20 anos, que é o mínimo, para o percentual de 60% da média. Então 2 salários mínimos não vai ter influência na aposentadoria dele. Então eu sugiro que ele faça aí um planejamento previdenciário. Ele não disse aqui a idade, né? Não falou não fala a idade, então teria que ver aí um planejamento para ele, para saber se vale a pena ou não ele tá pagando esses 2 salários mínimos. Professor Paulo Bacelar, Glauci, no Rio de Janeiro, diz: gostaria de saber se posso me aposentar. Tenho 62 anos de idade, 11 anos e 7 meses. Eu vou deduzir que seja de contribuição, embora ela não cite. Ela diz que chegou a dar entrada com o pedido de aposentadoria, não conseguiu o benefício. Aí fala que o pai era proprietário de um terreno, começou a trabalhar com 7 anos de idade, até os 16 anos de idade, e pergunta se pode dar entrada de novo no pedido de aposentadoria. Tem uma ligeira dúvida aí, professor Paulo Bacelar. Por exemplo, se a Glauci tem esse tempo de contribuição como trabalhadora urbana, ela vai ter que cumprir aquela regra dos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Mas ela já teria os 62, né? Então, se tiver realmente um tempo urbano e tem o tempo rural, que ela trabalhou com o pai dela em alguma época, ela pode juntar esse tempo urbano com o tempo rural e aí fechar os 15 anos. Ela diz que tem 7 anos, mas não sabe direito qual é o vínculo, né? Se é urbano ou rural. Se ela somar os 2 vínculos, ela pode já completar os 15 anos e já teria a idade mínima para ela se aposentar. Agora, como pegar essas provas de forma retroativa, ou seja, do passado, professor Paulo Bacelar, para quem atuou na área rural e incorporar como complemento desse tempo exigido para a aposentadoria com esse perfil de idade de 62 anos de idade? Precisa ter os documentos com o nome dela como agricultora. Então, por exemplo, se ela teve filho, o inteiro teor da certidão de nascimento é importante, porque lá tem a profissão dos pais, né? Quando ela registrou os filhos na escola, tem lá a profissão do pai também. Ela buscar esses documentos antigos. E também, se ela trabalhava com o pai e o pai era dono da terra, era proprietário, ela pode ter o ITR do pai, juntar a documentação do pai, porque pode ser também que o pai já tenha sido aposentado rural. Então ela pode pegar a documentação do pai na época que ele trabalhava com ele, que morava com ele. Então essas coisas podem ser feitas. Mais dúvidas que chegam pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353. O Carlos em Aracati. Meu pai tem 59 anos de idade e 38 anos de contribuição com carteira assinada, sendo que hoje ele está sem trabalhar. Quando ele pode se aposentar, professor Paulo Bacelar?
Olha, a mesma coisa da... 97 pontos aqui. mas professor Paulo Bacelar. 38, ele poderia ter o quê aí? 20, Já tinha- 20... Já tinha 34 de contribuição na reforma da Previdência Social. Se ele tinha 34 de contribuição, ele já fechou o tempo. Por quê? Porque ele ia precisar de 1 ano de pedágio. Então, 35 mais 1 ano, 36, né? Então, ele se aposentaria com 36, mas aí teria que ter 60 de idade. Certo. Então, ele ainda teria mais 1 ano para esperar, para ele ter direito a essa regra de pedágio de 100%. Pontuação não daria, porque 96, né? Ele teria que ter- 97. 97. Ele teria que ter 101 pontos hoje. Então, a regra de pedágio de 100% seria a regra mais favorável para ele, mas ele teria que ter 60 de idade. Possivelmente pode até fazer esse ano ainda 60 anos. Está bem pertinho, Carlos. Estão esperando aí, espera aí mais alguns meses e aí garante a aposentadoria. O Toinho está em Tianguá. Tenho 35 anos de contribuição e 58 anos de idade. Quando irei me aposentar? Bem parecida essa pergunta, né, professor Paulo Bacelar? Neste caso aqui, a soma chega a 93 pontos, ainda bem distante. E também se for pegar pela regra de transição, né, teria que 30 anos em 2019, 30, aí ele teria que ter 5 anos de pedágio, seria se aposentar com 40 anos. Então daqui a 4 anos, fica mais perto, ele se aposentar até da idade, ó, 58 mais 4 dá 62, né? 58 mais 4, 62. Então ele poderia se aposentar com 62 anos com 38 anos de contribuição, com 40 anos de contribuição. Então daqui a 5 anos, 63 anos de idade com 40 anos de contribuição, ele se aposentaria nessa regra do pedágio de 100%. Vamos à região do Cariri, o Belmando em Barro. Tenho 24 anos e 8 meses de contribuição em uma empresa e só fui demitido, tenho 58 anos de idade, 52 anos de idade. Sei que me aposento aos 65 anos de idade, mas será, professor Paulo Bacelar, que irei me aposentar com o mesmo salário, seja, na época, R$ 1.934? Olha, se ele vai continuar com esses 24 anos de contribuição, ele se aposentaria com 78% da média de contribuições. Então não é com o salário que ele está aí. Seria com 78% da média de contribuições. Então, possivelmente, a aposentadoria dele irá reduzir se ele não contribuir mais, ficar nessa contribuição parada aí. Ou seja, professor Paulo Bacelar, o Belmando, que tem 52 anos de idade, tem mais 13 anos pela frente. Se ele mantiver uma contribuição sobre esse valor de R$2.000, por exemplo, aí ele se mantém com a perspectiva de receber a aposentadoria nessa faixa dos R$1.930? Mais ou menos. Vai dar quantos anos a mais? 37 anos de contribuição no total. 37. Porque ele tem 24 anos e 8 meses hoje. Eu já estou arredondando, ele vai ficar com 38 anos de contribuição. Vai ficar com 94% da média, já se aproxima Pronto. mais, né? Então, ele Belmando, continua. está a boa dica para você. Fazendo aqui o planejamento bem por cima, Ralo. né? Bem ralo, né? Então ele poderia se aposentar com 94% da média se ele mantiver essa contribuição mais um tempo. Professor Paulo Bacelar, onde fica Ibirajuba? Não fica no Ceará, Luciano. Não fica no Ceará, Isso aí né? eu sei que não fica. E aonde é que fica Tatajuba, professor Paulo Bacelar? Tatajuba é uma praia de Camusim. Poxa, parabéns. Merece aplausos, Marcos Furlan. Então vamos ao interior de Pernambuco. Em Ibirajuba está o Renato. Ele diz: tenho problemas de saúde. Posso pedir uma aposentadoria? Aí depende. O problema de saúde tem que o tornar incapaz para exercer atividade laboral, incapaz de trabalhar. É a incapacidade que dá direito ao benefício. Então teria que ver o laudo, saber se realmente está incapaz de trabalhar para poder pedir o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria. Do interior de Pernambuco, vamos à região da Ibiapaba, em Ubajara. Está a Maria Lúcia com a seguinte dúvida: sou professora aposentada com um salário mínimo, mas continuo trabalhando. E o INSS que está descontando na minha conta, eu vou receber de que jeito? Professor Paulo Bacelar, ela está tendo desconto sobre a aposentadoria ou sobre o salário? Porque ela continua trabalhando. É sobre o salário, aposentadoria não tem desconto nenhum. O aposentado pelo regime geral de previdência não tem desconto, a não ser que seja aqueles descontos
de empréstimo consignado que a pessoa faz ou que fazem em nome dela, e ela pode pedir para tirar, mas o INSS não desconta do benefício do regime geral. Agora, se trabalhar, continuar trabalhando, aí sim a empresa irá recolher a contribuição previdenciária. Luzenor de Oliveira. Eu volto com o professor Paulo Bacelar neste café da manhã, bem mais calmo, porque o Marcos Surlan disse, não grite. Então, vamos a Lavras da Mangabeira. A Claudivânia diz, tenho 18 anos de serviço e tenho 46 anos de idade. Sou servidora pública. Quantos anos ainda faltam para eu me aposentar? Tá longe, né, professor Paulo Bacelar? 46 anos de idade. Tem que ter 62 anos de idade, 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo que ela quer se aposentar. Quando você fala 10 anos no serviço público, o professor Paulo Bacelar, é no mesmo cargo, como é que é essa regra aí? 5 anos no mesmo cargo, 10 anos de serviço público, ela pode ter vindo de outro serviço público, juntado com outra época que ela trabalhou, mas tem que ter pelo menos 10 anos de serviço público. Quero fazer um registro aqui da nossa audiência pela FM RVS, o sistema RVS de comunicação, FM 95.7 em Lavras da Mangabeira, sob o comando lá, no comando o doutor Arruda. Arruda, valeu aí pelo apoio, é a Rádio Vale do Salgado que celebra, já chegando o professor Paulo Bacelar, aos 55 anos de fundação. Era AM e hoje é FM, a FM 95.7. Tem mais perguntas que chegam aqui. A nossa produção, a Ana está em Baturité. Gostaria de saber se a pessoa, depois que se aposenta, se ainda é preciso continuar pagando o sindicato. Sim ou não? Aguardo resposta. Sou ouvinte todos os dias. Luciano, eu falo sempre essa resposta para antes da aposentadoria ou depois. O sindicato é uma entidade para ajudar os trabalhadores rurais em todos os aspectos, não só para aposentadoria. Não é um benefício, não é uma contribuição para se aposentar. Então, se ela precisar do sindicato ainda, ela continua contribuindo. Se ela não precisar mais do sindicato, ela para de contribuir. Professor Paulo Bacelar, como funciona essa norma do trabalhador, da trabalhadora, ter direito a pagar apenas 2 contribuições por ano? A pergunta é do Flansmar, em Maracanaú. Luciano, é uma forma de se manter a condição de segurado da Previdência depois de já ter atingido o tempo mínimo e a carência mínima para a aposentadoria. Então, por exemplo, se a pessoa é dona de casa ou é desempregado e contribuiu por 15 anos, mas ainda não tem a idade, o homem 65, a mulher 62, falta aí 10 anos para se aposentar ainda pela idade. Aí ela não vai perder, ela não vai esperar os 10 anos, porque sem contribuir, porque ela vai deixar de ser segurado. Então, se ela está visualizando a aposentadoria daqui a 10 anos, mas ela pode precisar de um auxílio-doença no meio do caminho, ela pode, se houver um óbito, ela vai deixar a pensão por morte para os seus filhos menores e a esposa. Então, é uma forma de manter a condição de segurado. Então, ele é facultativo, porque é desempregado, ou a dona de casa, o dono de casa, e ele contribui, a pessoa contribui como facultativo. O facultativo mantém a qualidade de segurado por 6 meses. Então, por isso que precisa pagar 2 por ano, 2 a cada 6 meses, para poder se manter segurado até completar a idade. Ou seja, esse privilégio, vamos colocar assim, é apenas para os trabalhadores e as trabalhadoras que não já têm o tempo de contribuição, mas não têm a idade para pedir a aposentadoria. Exatamente. Então está bem explicado. No caso, o Flansmar diz, olha, eu tenho 56 anos de idade e 30 anos de contribuição. Neste caso, o Flansmar, que precisa contribuir, precisa chegar aos 65 anos de idade, ele deve contribuir apenas com 1 ou 2 contribuições por ano? Mas são 9 anos que faltam, né? Exato. 9 anos. Então, se ele já tem 30. Se ele parou de contribuir com 30 e não vai mais contribuir, olha ele vai só. se aposentar com 87, deixa eu ver. 30 anos de contribuição menos 20, dão 10 anos só. Então, 20% a mais, dá mais 60, ele vai se aposentar com 80% da média. 80%. Se ele contribui mais 10 anos, ele vai se aposentar com 100% da média. Então, poderia ir contribuir por mais 10 anos para ele poder ter uma média maior e também ter um percentual maior do que isso. Então, às vezes, vale a pena esperar
e ficar pagando 2 por ano, porque já tem uma média alta. Mas às vezes não precisa aumentar aquela média, então preciso contribuir mais tempo. Tudo isso vai depender, Luciano, de um planejamento previdenciário. Antes de qualquer coisa para se fazer, é importante contratar uma pessoa para fazer esse planejamento, porque muitas vezes o próprio valor que a pessoa deixa de contribuir porque está pagando errado, paga aquele planejamento que foi contratado, porque muitas vezes a pessoa está jogando dinheiro fora, pagando contribuições a mais sem necessidade. Linha direta 085-99273-4353. O Matheus Henrique, em Pentecoste, tem 49 anos de idade e 19 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Vamos às contas aqui bem rapidinho, né, professor Paulo Bacelar? O Matheus precisa chegar aos 65 anos de idade, faltam 16 anos. Ele contribuindo agora, ele vai ter que ter 20 anos de contribuição, né? Que eu não sei... Não, professor, já tem 19 anos de contribuição. Desculpa, pensei que era 19 anos de idade. É tão bom a gente ouvir uma pergunta de uma pessoa que tem 19 anos de idade, né? Mas eu ouvi aqui errado. Então, realmente, ele vai precisar de 15 anos, no mínimo, já tem os 15 anos, mas vai entrar na regra da idade mínima, precisa ter os 65. Nesse caso aqui, ó, como 49 anos de idade, para ele esperar os 65, vai ser muito difícil isso, né? Ele não vai contribuir mais daqui até lá. Então é importante ele contribuir, aí sim fazer um planejamento, contribuir um período maior, um valor maior que ele possa contribuir, que é o tempo bom que falta ainda para chegar aos 65, para ele atingir uma aposentadoria melhor. A Graça Matos, não diz em que cidade se encontra, nos mandou uma pergunta pelo YouTube dizendo que o irmão José Carlos Matos, de 60 anos de idade, contribuiu por 30 anos para a Previdência Social, infartou em outubro do ano passado, não está tendo condições de trabalhar e pergunta ao professor Paulo Bacelar por que ele não se aposenta, professor Paulo Bacelar. Contribuiu 30 anos, está afastado do trabalho com auxílio-doença. Enquanto não houver um atestado médico atestando que ele está incapacitado permanentemente para o trabalho, a perícia médica ela vai se basear naquele atestado, naquele laudo. Então, o médico perito do INSS só aposenta quando realmente verifica que a pessoa não tem mais condições de recuperação, de ter uma reabilitação profissional, de melhorar com aquela incapacidade, vê que ele realmente não tem mais condições, aí ele aposenta definitivamente. Pedro, em Aracoiaba, minha mãe tem 49 anos de idade, ela é cega de um olho desde que tinha os 30 anos de idade. Apesar do longo tempo que ela ficou com problema de visão, ela pode conseguir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Ela já tem 30 de contribuição, né? Não, professor, ela adquiriu o problema de 30 anos, então ela tem 19 anos com a deficiência. Eu preciso saber quanto tempo ela tem de contribuição, porque ela disse que tem 49 anos de idade. Exato. E desde 30 anos que ela tem a deficiência, né? Então tem 19 anos com a deficiência. Já é positivo, porque precisa ter no mínimo 15 anos com a deficiência. Mas precisaria ter 55 anos de idade com 15 anos de contribuição. Precisa saber se ela contribuiu esse período. Ô, professor Paulo Bacelar, e neste caso específico da mãe do Pedro, em Aracoiaba, para provar essa deficiência visual a partir dos 30 anos de idade, ou há 30 anos de idade, quando ela tinha 19 anos de idade, como recorrer? Por exemplo, se nesse período ela teve carteira assinada, se teve contribuição previdenciária, certamente tinha alguma vinculação ali dizendo na documentação da relação de trabalho que ela tinha essa deficiência visual. Isso é um documento para agregar nesse pedido? É um documento, se ela sofreu acidente, né? No trabalho também ocorreu aquela deficiência. Então, toda documentação que ela tem na época para firmar a data do início da deficiência é importante, porque o INSS precisa ter essa data início para contar se tem esses 15 anos. Professor Paulo Bacelar, o Rafael em Milhã diz que tem 33 anos de idade e nunca contribuiu. E ele quer saber o que fazer para contribuir e garantir a aposentadoria. Há poucos minutos você disse que gosta quando lê e quando escuta pergunta dos jovens de 19, de 20 anos de idade com dúvidas na área da Previdência Social. E agora chega a pergunta do Rafael, que também é um jovem e chega na hora certa para fazer essa pergunta. Luciano, mas veja, 33 anos nunca contribuiu, né? Tá descoberto até hoje, né? 33 anos. Às vezes a pessoa estuda, né? Aí vai começar a trabalhar depois dos 30. Mas olha só, ele vai se aposentar daqui a 20 anos. Aliás, vai ter que ter 20 anos de contribuição. Ele vai ter 53, né?
ainda vai precisar mais 9 anos para se aposentar com 65. Então, mais 11 anos. Ou seja, a idade o permite começar agora. Começar agora e fazer o planejamento. Que ele pode começar contribuindo no valor que ele possa pagar, um valor maior, para poder ter uma aposentadoria melhor. Agora, ele vai ficar ciente que ele vai se aposentar com 60% da média com os 20 anos que ele precisa contribuir. Aí o Rafael deve perguntar, mas por que 20 anos, professor Paulo Bacelar? É porque, com a reforma previdenciária, os homens, né, professor Paulo Bacelar? A emenda constitucional 103, 2019, determinou que o homem que entrasse no sistema a partir de 13 de novembro de 2019 precisaria de 20 anos de contribuição e a mulher 15 anos. Como ele contribuir? Vai no site do INSS, com a aba GPS, que é a Guia de Previdência Social, vai ter que informar o seu NIT ou PIS, e informar o salário que ele quer contribuir, o código de pagamento. Professor Paulo Bacelar, o Wilton está em Quixadá. Professor, como funciona o sistema de aposentadoria para quem é mototáxi? Tenho 45 anos de idade. Mototáxi, ele pode ser enquadrado como contribuinte individual. Ele está trabalhando por conta própria, né? Ele faz as suas corridas, vinculado ou não a algum aplicativo, ele pode contribuir como autônomo. Vai no site do INSS também, gera a sua guia de previdência com o seu PIS e coloca o salário que ele quiser. Se ele quiser pagar sobre o salário mínimo, ele coloca o código 1163, que é de 11% do salário mínimo. Se ele quiser pagar acima de um salário mínimo, o código é 1007, ele vai pagar 20% sobre o valor que ele está recebendo, que ele está declarando ali naquele momento. A Marcela Campos, em Fortaleza, tem 24 anos de idade e começou a contribuir neste ano, professor Paulo Bacelar. Com quantos anos irei me aposentar? Eu acho que a Marcela é ouvinte do Alerta Geral, viu? Não é desestimulador a ideia, mas ela só se aposenta com 62 anos de idade e 15 de contribuição. Olha só, quando ela tiver 15 de contribuição, ela vai ter 39 anos de idade. Então ela não vai contribuir só 15 anos. É mulher, filho. No caso, Marcos Furlan, os homens é que são castigados, 20 anos de contribuição. Verdade. As mulheres não, tiveram esse direito previdenciário abreviado aí de O Marcos não está ouvindo o programa, Luciano. Contribuir por 15 anos, mas as mulheres são privilegiadas, mas elas também cumprem um papel importante, porque no dia a dia, às vezes, elas abrem mão do exercício da atividade profissional para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, né, professor Paulo Bacelar? Com certeza, e aí a Constituição ela tem essa questão aí de que o homem precisa passar mais um tempo contribuindo. Mas então, quando você começou a falar... Ela teria 39 de contribuição, de idade, com 15 de contribuição já fechado. E aí, fazer o quê? Continuar contribuindo, fazer planejamento previdenciário, aumentar a sua contribuição, porque ela tem uma margem grande aí de tempo para ela se planejar e fazer a contribuição o que ela puder. Quando a pessoa é empregada, ela não tem o que escolher, né? Vai ter aquele salário e vai descontar sobre o seu salário. Mas ela pode aumentar o seu salário pagando como autônomo também, para gerar um aumento naquele salário daquele mês. E eu acrescento mais, Marcela Campos, essa sua contribuição, embora o professor Paulo Bacelar se refira com base na legislação que a aposentadoria só chegará aos 62 anos de idade, no caso das mulheres, o importante é que o dever de casa começou a ser feito. Isso significa dizer, professor Paulo Bacelar, que a Marcela poderá ter direito como contribuinte da Previdência Social, a um auxílio acidente, a um salário maternidade e a outros benefícios que são garantidos a quem contribui para a Previdência Social. Exatamente. Porque no caso do INSS, não é apenas a aposentadoria. Exatamente. É o cobertor da Previdência Social. Exatamente. E a aposentadoria é o final, né? É o final dali para frente. Então, ela vai ter outros benefícios que ela vai poder estar coberta com a Previdência. A Clara em Maranguá, professor Paulo Bacelar, diz que o irmão tem 15 anos de idade, tem obesidade tipo 2. Aí ela pergunta, ele pode conseguir algum benefício? 15 anos de idade, está com obesidade tipo 2. Com atestado médico, provando o impedimento de longo prazo, porque aí 15 anos de idade ele ainda não é segurado da Previdência. Ele é uma pessoa que pode ter direito ao BPC, mas aí precisa ver se essa obesidade o torna com impedimentos, né, sensoriais, impedimentos físicos, que o torne aí capaz de receber o BPC, mas teria que ver também a
renda familiar per capita que tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, Graziele em Fortaleza, 59 anos de idade, 22 anos de contribuição e já quer saber quando poderá pedir a aposentadoria. Está perto. 59 de idade, vai ter que ter 62, né? E mais 3 anos aí para ela se aposentar. Mas já tem o tempo necessário para a aposentadoria. Ela poderia pagar mais um ano, porque se tiver mais de 10 anos garantido com a Previdência, Luciano, direto, sem perder qualidade, direto, 10 anos direto, pagando, ela mantém a qualidade dela de 2 anos. Então, com mais um ano, ela vai ter 60 e espera os 2 anos que falta 62 sem precisar contribuir. Marcela Campos, que o Paulo Bacelar, a quem o professor Paulo Bacelar respondeu há poucos instantes, e você vai perceber agora por que a importância dessa contribuição e da informação que eu agreguei ao comentário técnico do professor Paulo Bacelar sobre a importância da vinculação com a Previdência Social. Digo isso porque a Maria Clara, em Caucaia, professor Paulo Bacelar, diz que a irmã sofreu com a trombose, teve trombose, tem 54 anos de idade e nunca contribuiu. Aí vem a pergunta da Maria Clara. A minha irmã pode ganhar algum benefício ou aposentadoria? Nesse caso de aposentadoria, não, porque ela nunca contribuiu. Ela teria que ter aí um laudo médico também, provando aí a sua... o impedimento de longo prazo, que a gente chama, né, que é o termo usado para o BPC, para a concessão do BPC, e teria que ver também a renda familiar per capita dela. Professor Paulo Bacelar, e neste caso, se a irmã da Maria Clara fosse vinculada ao INSS, não precisava se preocupar com nada, porque aqui ela teria um auxílio doença. Ela precisaria apenas de um atestado médico, dizendo que ela está incapaz de trabalhar naquele momento. Vamos a Aquiraz, a Tereza... Pois não, professor Paulo Bacelar? Eu queria pegar esse exemplo para um caso de uma pensão por morte que teve recentemente no nosso escritório, que eu tive muita pena, porque... como eu falo assim, se você contribui com a Previdência, não precisa comprovar a renda familiar per capita, né? Só o impedimento de longo prazo mesmo, porque ela já teria aí o direito de carência e tempo de contribuição, qualidade segurado, que é necessário. Para ter direito a um auxílio-doença, bastaria um atestado médico. No caso das pessoas que vivem em união estável, muitas vezes as pessoas falam assim com muita simplicidade, quem é união estável tem todos os direitos da pessoa que é casada. Tem. Mas aí é a questão da comprovação, Luciano. Uma senhora agora com mais de 50 anos de convívio com seu marido, o marido faleceu e ela não teve comprovação de que vivia em união estável, porque não tinha nenhum documento em nome dele, do mesmo endereço, não tinha filhos, não tinha endereço, não tinha nada que provasse que eles viviam juntos. Que coisa. E isso foi até a justiça, e na justiça, infelizmente, não foi considerado, não foi reconhecido o direito dela, imagine, né? 50 anos então, de convivência. Então, eu digo assim, a mesma coisa que a pessoa não contribui com a Previdência, mas tem um BPC que precisa de comprovações, para quem também vive em união estável há muitos anos e não é casado, vai ter que provar, se não casar, vai ter que provar essas condições de união estável para ter direito à pensão. E aí, no caso de casamento, não precisaria provar nada, basta aí a certidão de casamento. Então, é sempre uma campanha que eu faço para aproveitar seu programa aqui, para falar de que quem vive em união estável é muito bom que tenha o casamento civil, que facilita muito nessa hora aí da necessidade de ter um benefício após a morte. Eu já anotei aqui porque esse tema união estável, as condições para garantir os benefícios da Previdência Social, esse é um tema do nosso podcast que está a caminho. A Tereza Souza, em Aquiraz, tem 34 anos de idade, 12 anos de contribuição e quer saber, professor Paulo Bacelar, quando irá se aposentar. Ô, Tereza, me permita responder essa pergunta. Você está fazendo o dever de casa bem redondinho. Faltam apenas 3 anos para fechar os 15 anos de contribuição. Agora o tempo, você vai ter que esperar mais 28 anos para chegar aos 62 anos de idade. Ou seja, 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Aí eu vou fazer uma pergunta ao professor Paulo Bacelar, que a resposta vai ser muito boa para você, Tereza. Se a Tereza continuar contribuindo, professor Paulo Bacelar, daqui a 28 anos, quando ela chegar aos 62 anos de idade, ela vai ter 40 anos de contribuição. Isso significa algum ganho a mais para ela na hora de receber a aposentadoria? Luciano, 40 anos de contribuição para a mulher, olha só, 40 menos 15 dá 25 vezes 2, 50 mais 60, sabe quanto ela se aposenta? 110% da média.
essa questão do percentual de 2% a mais do que passa dos 15 anos para a mulher, 2% a mais do que passa de 20 anos para o homem, ela não tem limite, não chega aos 100% só. Então, se você passa mais tempo contribuindo, a sua aposentadoria vai subir, né? Vai ter um acréscimo na aposentadoria. Então, vai ser, ó, de tudo que ela pagou, 40 anos, vai se aposentar com a média completa, 100%, mais 10% ainda. Ela se aposenta com 110% da média, isso é um sonho. A pessoa continuar contribuindo, contribui até fechar o tempo máximo de contribuição e vai ter aí essa surpresa na hora de aposentar. Então, Tereza, olha, essa boa notícia você nos retribui com o café da manhã e com uma tapioca. A gente merece, né, professor Paulo Bacelar? Uma batata doce com a manteiguinha. Uma macaxeira, um inhame. Esse professor Paulo Vagalume, não. Paulo Vagalume é vereador e secretário de Agricultura do município de Massapê, que é o ouvinte do Jornal Alerta Geral. E eu ia dizer assim, Paulo, você está vegano, né, professor Paulo Bacelar? Lembrando aqui do cuidado do seu Manuel Bacelar, né, meu pai, que todo dia de manhã ele faz essas comidas aí. Café da manhã com batata doce, aipim, inhame. Então eu aprendi a viver. Quando eu ia na minha casa com ele ainda vivo, ele enchia a mesa no café da manhã dessas coisas. Bom, professor Paulo. E era aquilo ali. Hoje eu tô aí querendo continuar com essa vida que ele tinha, né? Pois continue, professor Paulo Bacelar, porque diariamente lá em casa eu peço, olha, é o inhame, é a batata doce ou a macaxeira. E meu pai fazia as três. Ainda legal. tinha ovo, pão. Que bom, que fartura, professor Seu Paulo Manuel Bacelar. Bacelar, saudade. Rômulo em Amontada, professor, minha mãe, de 54 anos de idade, tem catarata. Ela pode conseguir algum benefício? Catarata, se houver a incapacidade, sim, eu acho que catarata tem as fases, né? Tem Os estágios da doença. Estágios. Se tiver dando incapacidade para o trabalho e ela for segurada na Previdência, sim. Para a BPC, aí teria que ver a questão do impedimento de longo prazo, que é mais complicado. Vamos à região metropolitana do Cariri, ouvinte da nossa FM 106.5, Marcos Salles. Professor Paulo Bacelar, como funciona a aposentadoria para quem trabalhou a vida inteira como pescador? Com quantos anos posso me aposentar? Olha, Zé, a gente sempre fala aqui do agricultor, né? O agricultor é segurado especial. E o pescador artesanal também é segurado especial. É a mesma tese. Ele precisa comprovar 15 anos de efetivo exercício da sua atividade como pescador artesanal. Para o pescador é até mais fácil em relação ao trabalhador rural, porque tem o vínculo ali na colônia de pescadores, então tem provas dessa atividade, pode trabalhar em barcos e também pode ser o marisqueiro. Ele se aposenta com 15 anos, com 60 anos de idade o homem e 55 anos de idade a mulher. Vamos agora ao último bloco de perguntas, começando com a Pamela em Fortaleza. Tenho 27 anos de idade e trabalho na internet, Instagram, TikTok, YouTube. Quando for me aposentar, quais as provas que devo levar para comprovar meu trabalho? Luciano, eita, aqui eu vou para uma regra, como ex-servidor e como advogado, que eu trabalho também junto à via administrativa do INSS. Quando você contribui para o INSS de forma autônoma, que é o caso dela, que ela é autônoma. Se ela contribui. Ela contribui, mas ela é autônoma, ela trabalha por conta própria. Então, se ela contribui como autônoma em dia, vai pagar, hoje estamos em abril. Abril de 2025. Até o dia 15 de abril, eu vou pagar o mês de março. Então, ela pode pagar o mês de março ainda até o dia 15. Pagou até o dia 15, o mês de março. Mês de abril, o mês de maio, março, maio, vai pagando para frente. Em dia, o INSS não vai pedir prova de nada. Só exige prova quando você tem uma contribuição que você precisa antes da primeira contribuição em dia. Ela pagando em dia, ela tá livre disso de comprovação. Mas, de qualquer forma, tem aí os vídeos, né? Que se caso venha pedir a comprovação, os vídeos. Mas, professor Paulo Bacelar, mas é a o que me atividade chamou a remunerada. atenção. Ela precisa comprovar a remuneração dela. Mas uma das provas para isso seria, no caso de pessoas que precisem de comprovação, seria imposto de renda. Declarou a sua renda, que você houve a comprovação da atividade. Com a renda, você também pode comprovar caso o INSS exija. Mas o que me chamou a atenção nessa pergunta da Pamela, que para mim é muito curiosa, porque é a primeira vez que nós recebemos uma dúvida nesse perfil. Eu entendi, professor Paulo Bacelar,
Porque esse pessoal que trabalha nas redes sociais, estimulando as leituras, estimulando o surgimento de seguidores, não é um pessoal que tem vínculo empregatício com essas plataformas. Eles ganham. São autônomos. Por isso que eu disse que são autônomos. Ele trabalha ali por conta própria. Ou seja, para Pamela não tem vínculo empregatício aqui com as plataformas. É esse caminho, Pamela, que o Paulo Bacelar dá para você contribuir como autônoma. Como autônomo e em dia. Pagando em dia não precisa haver a comprovação da atividade. O Marcos em Fortaleza, 49 anos de idade, 10 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Será que é o Marcos Furlan, professor Paulo Bacelar? Não, porque ele não tem 49, acho que ele tem mais. Mas tudo bem. 49 anos de idade e 10 anos de contribuição, ele só vai se aposentar com 65 mesmo, com 15 anos de contribuição no mínimo. Miguel Moura, em Senador Pompeu. Professor Paulo Bacelar, trabalho como pedreiro e todo dia carrego saco de cimento para cima e para baixo. Tenho muitas dores nas costas, já tem um bom tempo. Se eu conseguir um atestado médico ou algo assim, posso me aposentar? Tenho 57 anos de idade. Olha só, professor Paulo Bacelar. Se ele está contribuindo, né? Se ele está contribuindo com a Previdência e ele estiver com um atestado médico de incapacidade para o trabalho, não tem condições de trabalhar, ele pode sim pedir aposentadoria ou até mesmo auxílio-doença. Professor Paulo Bacelar, mais uma vez, para o Miguel Moura, para garantir o benefício do auxílio-doença, é preciso, Miguel, você estar contribuindo para a Previdência Social, seja com a carteira assinada ou de forma autônoma. Exatamente, ele precisa estar contribuindo. Eu estou fazendo uma reforma na minha casa, o pedreiro vai lá na minha casa, eu já pergunto a ele logo se ele está contribuindo. Então eu incentivo isso porque vai ter um dia que a pessoa não vai mais ter condições de trabalhar. Júlia, em Fortaleza, tenho 47 anos de idade e contribuo há 12 anos. Quando irei me aposentar? Bem fácil essa resposta também, Júlia. Vai lá. Com 62 anos de idade. Todos nós iremos cair na idade mínima. 62 anos de idade para a mulher, 65 anos de idade para o homem. Ela já está perto de atingir os 15 anos de contribuição, mas precisa ter 62 de idade. Dorivaldo, em Tianguá, qual a diferença, professor Paulo Bacelar, entre contribuinte facultativo e individual e o código para cada uma dessas contribuições? Facultativo é uma inovação da Constituição de 88, porque a Previdência ela foi muito valorizada na Constituição de 88 e se pensou naquela pessoa que não trabalha, para poder ter direito a aposentadoria também. Então, aquelas pessoas que já trabalhavam, já tinham direito à aposentadoria, mas eram esquecidos aquelas pessoas que não trabalhavam. Então, foi criado aí o papel do segurado facultativo. Então, facultativo é dona de casa, estudante, gente desempregada, que não trabalha, que não exerce atividade remunerada, e aí pode contribuir como facultativo. O contribuinte individual é o sócio de uma empresa, é o empresário, é o MEI, é o microempreendedor individual, é a pessoa autônoma que trabalha, que exerce alguma atividade remunerada, o vendedor de picolé na rua. Todas as pessoas que têm atividade remunerada, elas são contribuintes individuais, de forma autônoma. E essas pessoas, elas podem contribuir no código 1163, que é de 11% do salário mínimo, contribuinte individual, ou 1007 para 20% entre o mínimo e o teto da Previdência. O facultativo de 11% é o código 1473, 11% do salário mínimo, 1473, e 1406 para quem paga 20% entre o mínimo e o teto da Previdência. Sendo que a dona de casa, ela contribui no código 1929, que é 5% do salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, somente a dona de casa pode contribuir nesse código de baixa renda? Quem é dona de casa? É a mulher que dona de casa mesmo, ou o homem, né? Dono de casa. Fala dona de casa, mas pode ser homem ou pode ser mulher, que trabalha na sua residência sem fim lucrativo. Trabalha assim, né? Atividade doméstica. Sem fim lucrativo, não vende uma coxinha na casa, não vende água, não vende pão, não faz bolo. É uma pessoa que não trabalha. Ela trabalha em casa. Sem remuneração. Então é essa daí. E ela precisa estar cadastrada no CAD único, ter a renda familiar até 2 salários mínimos, atualizado o CAD único de 2 em 2 anos e não ter renda. Isso é importante falar. O facultativo de baixa renda não pode ter renda nenhuma, zero de renda.
porque se tiver R$1 de renda, aqueles 5% do salário mínimo não serão validados pelo INSS, essa é a diferença, do 5 para o 11. O 11% não precisa de validação, mas 5% precisa da validação do INSS, que vai analisar esses requisitos se foram cumpridos. Caso não cumpra esses requisitos, o INSS vai cobrar a diferença de 5% para 11%, e aí lá na frente a pessoa não vai ter dinheiro para pagar essa diferença e acaba jogando dinheiro fora. Professor Paulo Bacelar, para você, ouvinte internauta, já estamos chegando aqui na reta final do bate-papo com o professor Paulo Bacelar na área da Previdência Social. Você pode mandar o seu recado, 085-99273-4353. O Luan está em Granja, professor Paulo Bacelar. A minha cunhada deu entrada no pedido do BPC em 2019 e até agora não saiu o resultado. O que eu posso fazer? Não é normal, né, professor Paulo? Ele está dizendo aqui que está em análise ainda. Desde 2019. Pode ser que seja um recurso, Luciano, que esteja ainda... Na área do judiciário? Não, na área administrativa? 5 anos, professor Paulo Bacelar? Pode ser que esteja na justiça, mas em análise no INSS, dificilmente. Eu queria até ver realmente... confirmar, se ele puder, mandar aí o número do CPF dela, para que programa, sei lá, a gente poder analisar isso para ver se realmente essa notícia bate aí, porque eu acho muito difícil ainda estar em análise um benefício desde 2019. Raimundo, em Fortaleza, tenho 64 anos de idade, 30 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Tá bem pertinho. Tá bem pertinho, falta um ano, Luciano. Isto é, né? Ele mandou a pergunta aqui no mês de março, início de março, pode faltar menos tempo. Já pode ter até os 65 já. Completou 65, Raimundo, você já pode ter, comemorar aí, pedir a aposentadoria, fechado realmente os 30 anos, sem nenhum... Porque, Luciano, existe a simulação, daquela simulação do INSS, ali tem muito erro. Então, não se confia na simulação do INSS. Não é querendo falar mal, mas... Existem valores abaixo do salário mínimo, contribuições em atraso que o INSS não vai considerar e na simulação não vê nada disso. Então, às vezes a pessoa diz que tem tanto tempo, mas na verdade não tem. Professor Paulo Bacelar, o Francivaldo em Aracati diz que recebe um auxílio há mais de um ano e também paga todo mês os 11% sobre o salário. A dúvida é, devo ficar pagando ou enquanto recebo o salário, o auxílio, devo cancelar essa contribuição? Não pode contribuir porque ele está afastado, né? Então, se está afastado, não está contribuindo, não está trabalhando. Lembra-se que quem paga como contribuinte individual, autônomo, ele paga porque trabalha. Então, se você contribui, o INSS vai entender que você está trabalhando e pode suspender o benefício. Professor Paulo Bacelar, quer dizer que quem recebe o auxílio doença, neste caso, não pode contribuir? A não ser que contribua como facultativo, mas como contribuinte individual, não, porque se você contribui como individual, porque você está trabalhando. Lembra-se, é obrigado a contribuir quem exerce atividade remunerada. Então, se você contribuiu, você está dizendo que está trabalhando. A Deise em Ibaretama, minha sogra recebe pensão por morte. Hoje ela está junta e o atual marido está doente. Caso ele venha a falecer, ela ou a esposa que ainda são casados, no papel, fica recebendo. Quem fica recebendo a pensão? Essa pergunta é muito boa. A pensão, ela é paga para os seus dependentes. E quem é dependente nesse caso dele aí é a companheira. A esposa, mesmo que ainda tenha certidão de casamento ativa ainda, não divorciou, ela não é mais dependente dele, a não ser que ele contribua com alguma coisa para ela, pague uma faculdade, pague um plano de saúde, pague uma pensão alimentícia, judicial, sendo obrigado pela justiça. Então, se ele ainda paga alguma coisa para ela, ela não deve receber a pensão por morte, e sim a companheira, que é o caso que a gente comentou há pouco. Ela vai ter que provar essa união estável, no mínimo 2 anos, antes do óbito, para ela ter direito à pensão. Então aí ela pode se preparar, sabe, a gente fala de planejamento previdenciário para aposentadoria, existe o planejamento também para pensão, que é toda a documentação não pode ficar no nome de uma pessoa só. Então a Coelce no nome de um, Cageste no nome do outro, um plano de saúde onde os dois são dependentes, enfim, ter essa documentação aí para se garantir na data que a pessoa precisa mais.
Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar. Você que não foi contemplada com a sua orientação hoje, as perguntas que chegaram à produção do Jornal Alerta Geral continuam guardadas todas, como eu disse aqui, ao longo deste sábado, nesta manhã. Algumas perguntas não são respondidas no imediatismo que as pessoas esperam, mas todas as respostas são dadas com maior carinho, com maior atenção. Professor Paulo Bacelar, você, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, Zenô, obrigado a todos aqui do estúdio e um grande abraço a todos os ouvintes e que mandam perguntas aqui pra gente toda semana. Até o próximo.